Fala pessoal, beleza? Boa noite. Luciano aqui. Vamos no nosso recap de hoje, tá dia 13. A gente está quase chegando, pessoal, naquela inflexão do semanal, tá? Então, a partir daqui, né, o mercado poderia sim pagar esses alvos, mas aqui tem um ponto, né, que é interessante quanto à renovação de inflexão, que é o que é mais comum. Esses dias, né, no 1 minuto, a gente até, acho que o mercado nos apresentou umas duas movimentações dessa, né, enquanto a gente estava ali observando o gráfico no minuto, né, que eu estava compartilhando ali algumas telas com vocês. Aqui, né, o que é mais comum, né, quando o mercado chega nesses pontos majoritários, tá? Ponto majoritário, né, são as extremidades onde se desenvolvem movimentações menores. Então aqui é um fundo majoritário dessa movimentação. Aqui, né, é um fundo duplo majoritário. Esse fundo, né, ele acaba sendo o ponto, né, de inflexão desta wedge. Então a gente tem uma movimentação de uma, de duas, de três puxadas, e aqui a gente tem um ponto de inflexão. O que é mais comum, né, do preço fazer nessas regiões? Aí ele conseguir, às vezes, uma nova mínima, né? Pode conseguir esses alvos, né, que a gente já vem conversando de fechamentos anteriores, né, de ontem conversamos. A gente tem aqui uma região de confluência de alvos, né, dentro dessa região. E o mercado, né, pode iniciar algum tipo de realização de lucro. O mais comum, né, apresentado pelo Brooks é que haja correção, né, é dentro daquela ideia de rompimento e correção. É que haja correção por realização de lucro para que depois, né, em momento posterior, o mercado volte, né, a vir cumprir a premissa, né, de uma wedge que deu certo. Né? Uma wedge que renova um ponto de inflexão, ela tende a buscar o começo do seu canal. Tá? Então, só trazendo esse ponto aqui, hoje faltou 15 pontos, tá, para ele renovar, para ele, na verdade, fazer um fundo duplo exato. Né? Faltou 15 pontos aqui para essa movimentação. Aqui no gráfico diário, pessoal, né, aqui a gente já tem esses alvos, né, que a gente já tinha deixado aqui. Se você, né, marcar aqui, você acaba chegando, né, nessas regiões de confluência, tá? Isso aqui a gente já conversou sobre isso daqui ontem. Gráfico diário a gente tem uma barra menor. Aqui a gente conversou, né, sobre uma falha de H3. A falha de H3 tem premissa de duas pernas de baixa, tá? Então é um ponto importante. Então, como a gente não teve correção ainda, mesmo que o mercado corrija, né, a princípio, se ele conseguir fazer isso daqui, num dia posterior, né, ou em 2 dias posteriores, que seja, mas a gente ainda espera que ele faça pelo menos uma nova mínima. Então, a gente tem, né, muito boa probabilidade do mercado trazer alguma continuidade. Por quê? Porque a gente tem premissas a favor dessa movimentação. Então, aqui, conforme a gente havia conversado, né, no estudo anterior, que a gente tem uma falha de H3, que simboliza uma falha de wedge, e que tem premissa mínima de duas pernas de baixa. É muito interessante a gente trabalhar quando a gente tem premissa. Tá? Então, essa é até uma das razões que hoje também a gente focou, né, um pouco mais em vendas. Acabou não saindo, né, exatamente do jeito, né, que a gente espera, né? A gente tem que esperar que o mercado nos apresente alguma movimentação. Né? Hoje até, como falei para vocês, né, como eu tenho que tentar filtrar movimentações mais assertivas, né, para poder falar algo ali para vocês, eu esperava sim, né, a ideia do gap de média, mas na parte da manhã, né, acabou não tendo. Então aqui no gráfico diário a gente tem uma barra menor, uma barra ampla, uma barra menor. É algo que a gente repete também, né, pessoal? Geralmente quando a gente tem um dia muito amplo, é comum a gente ter um dia menor. Não tivemos é, confirmação de rompimentos hoje. Eu vou aproveitar hoje também para conversar um pouco mais com vocês sobre algo que a gente frisou hoje, né, no dia de hoje, quanto a final flag, né, quanto a um arame farpado iniciando uma possibilidade de final flag, tá? E aí a gente diferencia um pouco ele da correção lateral, certo? Então, são pontos ali que a gente ainda pode abordar no dia de hoje. Aqui nos 60 minutos, pessoal, tá ficando cada vez mais, né, tendência de novo, né? Agora a gente está indo para 17 fechamentos abaixo da média móvel de 20, né? Vejam que a gente já conversou com vocês, né, e a gente repete um ponto que quando a gente tem um gap de média, quando é uma tendência muito forte, o mercado pode retomar essa tendência retomou, inclusive como tendência de baixa, e depois posteriormente fez outro gap de média. E agora, pela terceira vez, né, ele vem retomando de novo, né, essa tendência aqui, tendência aqui, tendência aqui, voltando, né, a característica de tendência. Então, tendo 20 fechamentos aqui abaixo, né, a gente começa a ler essa movimentação de novo como tendência. E aí, mais uma vez, né, os setups na média móvel de 20, como um M2S. Né, se tiver 24 fechamentos, chamamos de 2HM, ainda mais forte. É um setup interessante, né, para continuidade. Então, assim, a gente está vendo que o preço está abaixo das médias. Vejam que aqui
nos 60 minutos, pessoal, temos candles vermelhos, né? Quando a gente tem candle vermelho, pessoal, é porque a gente está numa estrutura de baixa. E a ideia da gente manter aquela ideia de triplo screen, né, de ter 60, 15, 5 pelo menos, né, ali encaixado na tela, é para você não esquecer disso, né? Para você não esquecer que aqui nesse tempo, né, seria melhor a gente estar buscando por vendas. Foi algo que a gente falou no dia de hoje. Por que não compra, pessoal? Porque aqui a gente tem a proteção das médias, né? Se você vende alto, se você consegue vender aqui, mesmo que você venda uma L1, uma L2, desse tempo aqui, você ainda tem a média móvel de 20 como parâmetro de proteção, né? O mercado ainda pode fazer o M2S voltar a descer. Tá? Então, é um ponto de escolha de lado. Um dos amigos falou, né, sobre a ideia de ciclo e que está descrito, né, no livro, o Auli cita aqui um trader que busque se posicionar bem dentro do ciclo correto, ele raramente vai tomar stops. Porque ele geralmente está de olho no macro, está de olho no micro, né? Ele está tentando não ficar do lado errado da força. Porque às vezes você foca só nos 5 minutos e fala, ó, Luciano, tem uma excelente movimentação aqui, ó, né? Uma outside muito boa. Mas, pô, essa outside muito boa, ela não reverte nem os fechamentos anteriores, né? Se eu pegar esses fechamentos aqui, ela ainda está contida dentro. Então, para ela realmente mudar algo, ela teria que fechar acima de vários fechamentos, né? Ela teria que ter algum tipo de mudança. Isso daqui foi uma outside que gerava mudança. E ainda assim não teve continuidade. Foi no horário de notícia, tá? Mas isso daqui é movimentação atípica, tá, pessoal? Isso aqui é movimentação atípica. Isso daqui dentro de uma movimentação natural, uma barra sozinha que reverte 30 candles, isso aqui é para ter continuidade, tá bom? Então aqui continua, né, mais fácil, a gente olha tempos maiores para a gente pensar naquilo que está mais fácil. Continua mais fácil vir a níveis mais baixos do que vir a níveis mais altos. Por quê? Porque a 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50, estamos abaixo da 200, tá? Mesmo estando em região de wedge, a gente está vendo que a gente não está tendo, né, praticamente muita continuidade aos comprados, certo? Então aqui a gente tem que ficar de olho ainda, né, em mais continuidade da movimentação de queda. E aí a gente vai descendo o tempo gráfico, né, para a gente ir chegando em mais possibilidades. Aqui, pessoal, mais uma vez, né, o dia de hoje, né, a ideia era vender, né, desde o começo da manhã, né, o primeiro estudo que a gente conversou é que a gente tinha vários setups de venda. Tínhamos setups de venda no 5, M2S, a gente tinha um setup de venda no 5 como gap de média, a gente tinha setup de venda aqui no 15 minutos como M2S, a gente tinha possibilidade de setup de venda aqui no 15 minutos pelo gap de média desse tempo gráfico, tá? Porque aqui, ó, se você olha abaixo da média móvel de 20, né, você tinha aqui 31 candles. Então, se o mercado consegue um gap de média aqui pela manhã, né, seria uma venda interessante. Meu primeiro trade foi uma venda, né, acabei vendendo mais ou menos aqui, fiz uma parcial, tá? E depois eu encerrei aqui, né, a gente já conversa pelas razões ali lá nos 5 minutos, tá? Porque lá é que tá as explicações do porquê ter encerrado esse trade, tá bom? Aqui teve notícia, né, às 9h30, ficou o desenho dessa barra. Aqui o mercado acabou não conseguindo, né, levar o preço a fazer o gap de média, que era, do meu ponto de vista, o trade mais assertivo que a gente poderia ter pela manhã, né, se o mercado tivesse conseguindo. Lembrando, né, pessoal, gap de média é importante dentro de lateralidade, barras sobrepostas, né, dojis, são características de movimentação de lateralidade. E o gap de média ele é um setup que precede a lateralidade, né? Por quê? Porque ele tem a função de teste da mínima da tendência. E quando ele testa essa mínima da tendência, ele testa geralmente, né, para nos levar a uma possível lateralidade, tá bom? Então, um ponto importante a se frisar, ele deixa o mercado bilateral, podendo, né, atuar na compra. É um pouco mais arriscado, né, porque você não tem proteção aqui, né? Você vai usar um stop e se o mercado rompe, ele pode ter continuidade. O 60 está a favor, o 15 está a favor, então ele poderia descer, né, bem mais pontos ali, né, e não, né, ter um ponto de pausa muito claro para você. Então é mais sensato, né, você está tentando, né, arrumar vendas aqui a favor dessa movimentação, porque para você gerenciar o trade, você está mais seguro, tá? Então é um ponto a se pensar. Ainda, né, dentro do 15 minutos, né, apesar de uma movimentação em um dia bem lateral, né, uma característica comum, né, do nosso índice. Então aqui, ó, você teve um gap de média. Lembrando, né, a atuação da venda do gap de média, né, você pode ter uma venda, né, de L1, depois você pode ter uma venda de L2, você teria uma venda, você teria outra venda, né, aqui no caso você teve até uma venda de L3, daí a venda de L3, né, foi onde acabou vindo melhor. Vejam, né, que em lateralidades a gente pontua que gaps, né, que ficam abertos normalmente são fechados. Aqui a gente tinha ficado com esse gap aberto, né, quando o mercado veio para movimentação de queda, a gente até
né, pontuou aqui quanto a essa região da POC, né, que o mercado poderia corrigir, voltar e fechar esse gap, mas veio a níveis mais baixos, tá? Aqui ainda no 15 minutos, né, você poderia ligar mais algumas regiões de wedge, né, para avaliar o rompimento. Aqui a gente também falou, né, sobre a questão, né, do tipo de rompimento, e aqui a gente já vai conversar sobre a questão, né, do barbed wire, né, como uma possível bandeira final. Ali no livro, né, eu mandei para vocês, né, algumas páginas ali, alguns trechinhos. Deem uma lida naquilo lá, né? Se ficar alguma dúvida, pode mandar ali e qualquer coisa eu respondo, né? Já direto no grupo para todo mundo. Mas depois a gente vai abordar ainda essa ideia do arame farpado como bandeira final, né, de maneira um pouco melhor. Aí eu seleciono alguns trechos porque, como falei para vocês, né, tá espalhado no livro várias vezes, né, ele pontuando essa possibilidade. E aí o que eu queria fazer ainda hoje com vocês é trazer uma diferença da bandeira, da possível, né, do arame farpado, que se diferencia um pouco para a bandeira final, da correção lateral, tá? Então, é um ponto que a gente ainda quer abordar ali nos 5 minutos. Antes disso, né, só frisando, né, a ideia dos gaps, né, serem fechados em lateralidade, né, pessoal? Isso aqui, ó, na tinta, né, aqui o mercado não andou, né, nem mesmo um tique a mais, né, nem mesmo um tique a menos. E como falamos, né, agora temos um gap de média aqui no 15 minutos. E o gap de média tem a premissa para um teste da mínima da tendência. Então, por conta do gap de média, a gente ainda pode ter um pouco mais de movimentação de mínima, de baixa, né, até um teste da mínima dessa tendência, tá? Então seria uma possibilidade aqui pelo 15 minutos. Está bem no meio do range, né? Está aqui um pouco abaixo dos 50%, né? Deixa eu só colocar o FIBO alto aqui, mas acredito que esteja pouca coisa aqui abaixo dos 50% do dia, né? Abaixo do 61 aqui. Mas a gente tem, né, a possibilidade dessa lateralidade ser rompida, né, numa movimentação de queda. Ainda dentro daquilo que a gente conversou, pessoal, na parte da tarde de hoje, se vocês observarem essa correção aqui, ó, isso daqui é uma correção no tempo, tá? Essa aqui é uma correção de lateralidade que normalmente leva a um rompimento de baixa, tá? Aqui, essa daqui a gente até pode diferenciar já. Isso daqui é uma correção exatamente lateral. Vejam que ela é assim. Ou normalmente correções laterais, né, que nos levam a bons rompimentos de continuidade, normalmente elas são assim. Elas têm uma leve inclinação de alta ou são meramente laterais, correções no tempo. Mas, né, mais vezes elas acabam sendo isso daqui, se tornando pequenas bandeirinhas de baixa, né, canais de alta como bandeira de baixa. Já o arame farpado, que nos leva à ideia de que a gente vai ter uma bandeira final, né, que ele vai falhar essa movimentação pode reverter, ele tem uma característica diferente. Dentro da análise técnica, né, se vocês forem buscar esse padrão, vocês vão ver esse padrão com o nome de deriva. São outros traders de outras épocas que estudaram e viram o mesmo padrão. E isso é muito legal quando isso acontece. É porque a gente fica com uma característica de movimentação do preço de traders às vezes diferente, de época diferente, tá? Esse padrão ele tem no livro do Martin Pring, tá? Você tem aqui, ó, o preço fazendo uma movimentação, só que essa movimentação, ao invés, né, dela se tornar uma movimentação, né, que te leve, por exemplo, para uma bandeira, né, que seria uma movimentação levemente mais inclinada, ou até mesmo, né, uma movimentação meramente lateral, né, que é como essa daqui se assemelha mais, essa daqui geralmente ela tem rompimento e continuidade. Essa daqui geralmente ela tem rompimento e continuidade para cá. Essa daqui geralmente o que é mais comum, inclusive que o Brooks cita como bandeira final. E é uma possibilidade interessante. É que às vezes você vê o rompimento, o falso rompimento dessa, desse barbed wire, né, desse arame farpado, e aí você vê o mercado tentar falhar, ele volta, às vezes faz um fundo duplo, mais baixo ou igual, e depois é que ocorre a reversão. E isso daqui ainda seria lido, né, como uma final flag, né, um fundo duplo, como um final flag, né, pós o barbed wire. Nem sempre ele é direto, tá? Muitas vezes ele rompe, dá alvos, faz ainda uma outra estrutura aqui, depois é que ele acaba revertendo. Então, a característica, a diferença discreta dessa movimentação é a direção. Aí a gente já dá uma olhada aqui nos 5 minutos, né, porque aí eu acredito que faça mais sentido. Então, meu primeiro trade, né, pessoal, foi uma venda. Fiz uma venda, acabei, né, fazendo uma parcial, né, aqui no começo da manhã,
E aqui eu encerrei esse trade. Por quê, né? E aí a gente conversa. Ó. Vejam que lá pela manhã a gente havia conversado que a gente tinha também tendência aqui nos 5 minutos. Ó. Eu tenho bem mais de 20 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20. Tem alguns fechamentos aqui acima da 20? Tem, mas eu não tenho continuidade. Então eu ainda tenho tendência. E aí a barra 1 aqui em cima sinalizaria um gap de média. Aqui, né, pela manhã, eu ainda citei que aqui seria uma venda de L1, dentro daquilo que a gente estudou sobre venda de gap de média, tá? A venda é uma ordem stop já abaixo dessa mínima, certo? Para tentar pegar a participação desse movimento. Eu vendi um pouco antes quando a movimentação estava voltando, mais ou menos aqui. E aí aqui fiz uma parcial, né? Na verdade, minha parcial ficou aqui. E eu encerrei, né, pessoal, o dia quando a gente teve, né, essa movimentação aqui. Ó. Eu tenho aqui uma possível edge. E lembrem, né, daquilo que é a premissa do gap de média. Aqui, Luciano, teve gap de média? Não. Aqui os vendidos estavam ansiosos, mas os comprados conseguiram uma boa movimentação. E qual que é a premissa do gap de média? Que o mercado consiga uma lateralidade, tá? Ou mesmo uma MTR, né, que seria uma reversão majoritária de tendência, mas o gap de média, ele antecipa, né, que os comprados estão fortes e que os vendidos já não estão mais tão fortes. Então ele diz que essa tendência já não está mais tão forte. Então já não posso estar vendendo baixo. E também já não posso mais estar tentando ampliar muito essa movimentação, principalmente se eu chego em algum tipo de padrão. Né? Então a gente chegou aqui numa possível wedge, né? Eu tenho uma possível movimentação de 3 puxadas. E aqui eu falei para vocês que tivemos aqui uma 2BR, né? Uma reversão de 2 barras. A entrada, né, nesse trade, pessoal, de livro ao Brooks, né, é aqui, ó, 5 pontos acima dessa barra. Quando a barra é revertida, né, ele fala 5 pontos, né, seria pouca coisa aqui. Às vezes eu deixo a ordem aqui já direto, né, para participar dessa movimentação. São trades, né, de contexto. Que contexto, Luciano? Eu tenho uma wedge, né, eu tenho uma possível região de reação e eu tenho a reação. E aí o mercado, às vezes, né, ele te paga aqui essa movimentação. Aqui seria uma possível entrada para esse trade. Porque aqui é uma wedge, porque aqui teve gap de média, porque aqui ficava baixo na lateralidade, que agora passou a ser lateralidade por conta do gap de média. Beleza? Então aqui esse trade acabou sendo encerrado quando essa barra aqui, né, fechou, né, que é nessa movimentação aqui. A ideia, né, era que ele pudesse vir a níveis mais baixos, mas, né, a gente acompanha, né, o trade e aí a gente encerra quando ele não faz mais sentido. Aqui ainda na parte da manhã, né, pessoal, que eu acabei mandando alguns desenhos para vocês, de que essa movimentação, essa outside, né, ela poderia levar a algum tipo, né, de movimentação de alta, tá? E era, né, inclusive a ideia, né, de que o mercado pudesse fazer o gap de média lá no 15 minutos, mas não chegamos a isso, como a gente já viu lá no 15. Um dos amigos hoje pontuou, né, de maneira bem interessante, né, uma entrada aqui, né, na L1. Como foi um impulso forte, pessoal, isso aqui também é um ponto interessante. E vocês puderam ler isso naquela página que eu mandei para vocês sobre reversões, né, que eu mandei hoje. Vocês, não sei se vocês notaram, mas ele fala, né, que compradores não entraram na primeira entrada porque veio de uma movimentação de 4 barras de baixa, né, que compradores esperariam pelo menos uma H2. Aqui é mais ou menos a mesma lógica, né? Vejam essa movimentação aqui, ó. Você vender exatamente já a L1, né, contra uma movimentação de um bom impulso de alta, geralmente não é uma boa probabilidade. Mas, né, se você constrói um pouco mais de contexto, né, para vender, por exemplo, uma L2, né, que teve um topo mais baixo, aqui já começa a ficar um pouco mais interessante, tá? E aí ele teve só a L2, né? Tá? Depois disso daqui ele teve só essa movimentação de L2. Ó. Se vocês observarem, né, o mercado não apresentou, né, mais nenhuma correção, tá? Até, né, que ele chegasse aqui, tá? Então aqui você teve um H1, né, e aqui você teve depois um H2. E aqui, né, é aquele ponto que eu queria conversar com vocês. Aqui eu acabei não entrando, pessoal, realmente, para mim, um trade de melhor probabilidade, né, para falar realmente para vocês, olha, aqui é uma venda interessante de L1, de L2, seria o gap de média do 15, né, acabou não vindo ali na parte da manhã. Aqui, né, dentro dessa movimentação da tarde, à tarde não operei, tá, pessoal, estava fora, tinha algumas coisas para resolver hoje, e acabei não fazendo nenhum trade aqui realmente na parte da tarde de hoje. Aqui, né, ainda dentro dessa mesma movimentação, queria conversar com vocês sobre a ideia do, do arame farpado, né, do barbed wire. Aquilo que eu falei para vocês, a inclinação do arame farpado, né, ela é, como se fosse um F, né, assim, ó, tá? Essa movimentação ela não se parece com aquilo que a gente estava falando, de você ter,
por exemplo, né, o preço subindo levemente, né, para fazer aquela ideia de canal de baixa, né, canal de alta como bandeira de baixa. Não é isso. Vejam que ele parece, né, mais como um F, levemente inclinado. E aqui a gente ainda conversou, né, que quando ele rompe, né, essa movimentação, né, ele rompe algumas máximas aqui para trazer essa movimentação, ainda daria uma venda, né, para chegar no teste da mínima, mas que esse teste da mínima poderia reverter. Eu ainda fiz essa venda, fiz parcial, né, mas aí o mercado deixei no break-even, o mercado voltou e estopou. E era a possibilidade mesmo dele conseguir, né, reverter essa movimentação. Só que antes, né, como eu falei para vocês, estudando outros padrões dual, uma das ideias, né, era que ele ainda falhasse, ele viesse um pouco mais abaixo, né, porque aqui a gente tinha nessa possibilidade de movimentação de três puxadas, ó, bem das mais bonitas, né, aqui, ó, né, sem muito esforço, né, o mercado poderia sim, né, aí aqui ele pagaria 500 pontos ainda. Então ele poderia sim vir aqui, falhar essa movimentação, certo? E aí depois reverter, ou fazer ainda um fundo duplo mais alto e depois reverter, por conta, né, dessa ideia de que esse barbed wire, né, nos levaria a uma possível bandeira final. Bandeira final, né, ela tende a reverter a movimentação. Reverter, né, não chegou a reverter completo, mas gerou um bom impulso de alta, ainda assim. Um dos amigos até citou para mim que ele pegou algumas boas movimentações em ações, né? Depois eu vou até dar uma olhada nas que ele mandou, né, para ver os padrões ali, né, ainda dentro desse mesmo contexto, né, de entender esse padrão aqui como um possível início, né, de uma bandeira final. E naquele padrão que eu mandei para vocês de livro, né, ele fala que muitas vezes você vai ter um trade contra a tendência, né? Isso daqui é uma boa tendência de baixa. E você teve um trade contra a tendência, tá? Então aqui era um ponto importante. Aqui ficava mais complicado, né? Depois dessa forte perna aqui, a gente procurar venda. Por quê, né, pessoal? Porque normalmente quando a gente tem um impulso muito forte, a gente espera pelo menos uma segunda perna, né? Dentro de lateralidades é comum o mercado desempenhar movimentações de duas pernas, né? Ele desempenha uma boa perna e normalmente ele desempenha uma segunda boa perna. Principalmente, né, se ele não, né, renova o fundo que ficou. Aqui teve uma boa movimentação de baixa, não renova a máxima, renovou a mínima mais uma vez, né? Aqui, como falei para vocês, aqui eu realmente gostaria de ter visto o gap de média lá no 15. Teria sido um trade bem interessante, principalmente por causa do horário da manhã. Vejam que a gente já viu, né, no 15 minutos, né? Aqui no 15 minutos ficou mais ou menos aqui esse trade. Mas aqui virou uma lateralidade, ó, de muitas barras. Sempre que você tem uma lateralidade de mais de 20 barras, você tem que lembrar que o rompimento dessa lateralidade passa a ser, né, de igual proporção praticamente, né, de 50% para cima e 50% para baixo. Aqui a gente já tem, né, um bom rompimento e continuidade. Inclusive, né, você já pode até mesmo trabalhar uma projeção, né, de 100% dessa lateralidade. Né, pode ser dessa maneira, pode ser dessa daqui, né, que você pode trabalhar aqui. A extremidade máxima da lateralidade. Né, eu tenho aqui o rompimento fica um pouco mais próximo, né, da movimentação. Mas aqui, né, para esse rompimento aqui, né, seria aqui algo como um teste da mínima aqui da tendência. E a gente falou do gap de média, que tem uma premissa de teste da mínima da tendência. Então amanhã o mercado pode vir para uma movimentação um pouco mais lateral aqui. E como a gente falou, olha, essa daqui é uma movimentação mais lateral. Se ela fosse mais como essa movimentação aqui, ó, né, a gente pensaria muito mais, né, que essa movimentação poderia nos levar a uma falha de rompimento e quem sabe né, um trade na direção oposta. Então tem que lembrar um pouco da ideia da direção, tá, da ideia do barbed wire, quando ele faz essa movimentação aqui, né, aqui ele acabava também não retomando máxima, né, e aí ele fica com a movimentação mais parecendo, né, com um canalzinho aqui, né, no final de um impulso, né, e isso daqui, né, geralmente leva a algum tipo de movimentação na direção oposta, tá? Então tem que tomar cuidado quando você observar esse tipo de padrão, tá? Então foi um ponto que a gente observou ali hoje e ele acabou gerando, né, realmente o padrão de livro ali, que é aquilo que o Al explica, tá? Então eu acredito que para hoje seria isso, mais probabilidade da gente ter um pouco mais de continuidade, um teste da mínima da tendência. Para ter continuidade, né, pessoal? Se romper isso daqui, projeta tudo isso daqui para baixo, né? Porque aí seria teu alvo mais próximo, né? Você teria a possibilidade de trabalhar essa projeção aqui, ó. E aí ele já viria para dentro daquela região, né, que é aquela região de duplo alvo lá do diário, né? Aqui, dentro dessa região aqui eu tenho um alvo, aqui eu tenho outro. Tudo isso daqui é uma região de duplo alvo. Então são pelo menos dois alvos aqui. Tem mais um alvo aqui no meio, né, dos 60 minutos que para mais ou menos aqui. E aí teria ainda, né, o primeiro alvo pelo menos desse rompimento. Então se a gente tiver rompimento e continuidade, né, não seria difícil do preço vir fazer essa movimentação.
Essa linha pontilhada aqui, que vocês estão vendo, é a mínima lá da inflexão do semanal. Eu deixo ela marcada aqui, pontilhada, né, diferente, porque eu quero ver se o preço vai retomar essa mínima. Essa mínima, como ela é do semanal, né, o mercado pode passar por muitos pontos dela. A única coisa que eu quero ver é se ele realmente vai renovar esse ponto de inflexão ou se os comprados vão realmente brigar aqui, né, e não deixar o ponto, né, de inflexão majoritário da wedge ser retomado. Porque se ele for retomado, né, aí a ideia passa a ser subir menos, descer mais, tá? Testar o mínima da, daquele impulso, né, da wedge. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, né? Perguntem aí. Valeu, um forte abraço para vocês, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço aí e até amanhã. Valeu!